Boa noite a todos. Boa noite a todos. Então, conforme nosso costume, como nós já havíamos determinado antes, todos os meses a gente faz o nosso encontro, o encontro das catequistas, dos catequistas, para a gente se revigorar, para a gente se fortalecer, para a gente se encher do Espírito Santo, para que a gente possa passar pelos nossos catequizandos, né, e trabalhar com eles nos encontros de uma forma melhor, mais voltados para Deus, mais cheios de Deus, né? Isso mesmo. Então, como nós estamos um pouco afastados, né, que nós não podemos mais nos reunir, né, hoje nós viemos aqui, preparamos um breve encontro para vocês e a gente quer passar para vocês tudo o que a gente está sentindo hoje, né, e gostaríamos muito de vocês aí, da casa de vocês, se reunissem, né, junto a nós, para adorar, louvar, agradecer, pedir e entregar, mas melhor, para se encher do Espírito Santo. Isso mesmo. Então, a gente preparou algumas coisinhas, temos alguns percalços aí, mas então vamos lá. Hoje nós estamos aqui na casa de Deus e gostaríamos muito de levar para você, aí na sua casa, toda essa paz que a gente sente aqui dentro. Então, você aí, da sua casa, você que é nosso catequista, feche os olhos agora e vamos pedir para que o Espírito Santo venha até nós, para que nós consigamos passar por esse momento turbulento, né, de uma forma mais tranquila, sabendo que Deus está conosco, sabendo que em momento algum estamos sozinhos e que também nós, como família catequese, também podemos nos apoiar e nos ajudar, certo? Então vamos agora começar o nosso encontro, pedindo para que o Espírito Santo venha até nós, nos ilumine, nos guie, nos direcione, nos ampare. Tá joia? Vamos lá? Quem souber cantar com a gente, canta, tá? Então agora de olhos fechados, vamos sentir todo esse amor de Deus por nós, todo esse fogo do Espírito Santo. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, para a gente começar o nosso encontro, né, agora já cheios do Espírito Santo, vamos começar o nosso encontro e vamos fazer a oração que nosso Pai nos deixou, né? Então, juntos aqui, tomando todos os cuidados, né, com relação à saúde, vamos rezar para Deus, para que Deus nos abençoe, para que nosso Papai do Céu nos proteja, para que tudo isso acabe logo, para que a gente possa novamente se reunir, né? E possamos estar todos juntos aí novamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, a gente pensou em algumas coisas para passar para vocês, o que a gente poderia trabalhar, como estamos todos, né, distantes uns dos outros, a gente está sem poder fazer os encontros, o que a gente poderia trabalhar com o catequista nesse momento? Clomir, Roseli e eu, a gente se reuniu algumas vezes e vimos assim que o que está faltando não só, né, para nós catequistas, mas eu acho que para o mundo de uma forma geral, é restaurar essa confiança em Deus, é restaurar essa proximidade, essa intimidade, esse encher do Espírito Santo, na verdade, é reavivar esse Espírito dentro da gente. Né? A gente está meio morno, a gente está meio parado, a gente está meio estagnado, então a gente precisa revigorar isso, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, para a gente poder transmitir o Cristo onde a gente for, né? Então a gente pensou em algumas passagens, o que a gente podia fazer. Então, agora a gente vai ler para vocês, né, Rô, uma passagem que eu acho que é bem apropriada para nós catequistas, que é o que a gente está pedindo nesse tempo, né? A gente está precisando disso, que o Espírito Santo desça sobre nós e faça a transformação. Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Manfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, hoje a nossa leitura, a leitura que a gente trouxe, né, para vocês, pensando em vocês, foi justamente essa descida do Espírito Santo, né? Então, assim, logo após, né, toda a paixão de Cristo, a ressurreição, Jesus ainda passa um período aí com os discípulos. Logo após a sua ascensão aos céus, os discípulos se viram perdidos, né? Se viram sem saber o que fazer, né? Tiveram tantos anos aí acompanhando Jesus e de uma hora para outra estavam sozinhos novamente. Então, junto com Maria, eles estavam trancados no cenáculo. Uns dizem que eles estavam com medo, estavam com medo da perseguição que acontecia aos cristãos, aos seguidores de Jesus. Outros já diziam que não, eles não estavam com medo, eles estavam trancados em oração,
né? Eles estavam em oração juntamente com Maria. Trancados com medo ou em oração, de qualquer forma eles estavam trancados, né? De qualquer forma, os discípulos não estavam fazendo aquilo a que Jesus tinha pedido a eles. Jesus, antes de subir aos céus, disse: ide, pregai a toda criatura, ide, evangelizai. E eles não estavam fazendo. Mesmo que não estivessem com medo, mesmo que eles estivessem trancados em oração, eles estavam trancados no cenáculo. Eles estavam trancados em si mesmos, né? Então, Jesus, vendo os seus meio que perdidos, meio que parados ali, sem saber o que fazer, Jesus cumpre mais uma vez a promessa de que estaria conosco até os dias, até o fim dos dias, e manda sobre eles o quê? Fogo do Espírito Santo. O cenáculo trancado, fechado, e meio que de repente um vento impetuoso invade o lugar. Sopra aquele lugar, e línguas de fogo descem sobre os discípulos e sobre todos aqueles que ali estavam. E eles começam a sentir um ardor dentro deles. Eles começam a sentir o fogo do Espírito Santo. E aí sim, eles saem para pregar e para evangelizar e para fazer as maravilhas e os milagres que depois a gente vê, né, sendo descritos na Bíblia. Então, e o que essa passagem traz para nós hoje? Lendo e relendo, Rosiele, Claumir e eu, a gente estava vendo justamente isso. Os discípulos passaram anos seguindo Jesus, vendo os seus milagres, vendo as suas maravilhas, vendo tudo aquilo que ele era capaz de fazer. Passaram, né, viram a sua morte, viram a sua ressurreição, passaram 40 dias acompanhando ainda, né, aquele Cristo que eles tanto admiravam. Mas quando Jesus subiu aos céus, eles ficaram sem saber o que fazer. Eles ainda não tinham se tocado o que Jesus era, né, e o que Jesus havia pedido a eles. Logo depois da morte de Jesus, tem uma passagem também que eu acho muito bonita, até eu estava lendo comigo aqui agora, sobre os discípulos de Emaús. Eles também, né, 2 deles, Cleofas e o outro, que eu me coloco nesse lugar, Cleofas e eu, estávamos andando pelo deserto, né? E nós estávamos tristes, abatidos, cansados, desanimados, porque o nosso mestre morreu. E junto conosco vem caminhando um forasteiro. E esse forasteiro vem nos falando sobre as Escrituras, vem nos dizendo de tudo aquilo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, para que não tenhamos medo, né? E aí, quando Jesus, né, vai partir para a cidade adiante, os discípulos pedem: não, fica conosco, Senhor, já é tarde, né, fica conosco. E Jesus parte o pão. Aí então eles veem Jesus, eles enxergam, seus olhos abrem. Assim somos nós, os catequistas também. Nós temos dificuldades, temos medos, temos nossos problemas familiares, né, financeiros, doenças na família, enfim, temos N problemas. E muitas vezes nós estamos assim, iguaizinhos os discípulos lá tanto no caminhar a Emaús, tanto no cenáculo, nós estamos perdidos, estamos com os olhos fechados, estamos com medo, desanimados, acuados. E aí, a gente precisa desse fogo, a gente precisa abrir os olhos e enxergar Jesus. A gente precisa perceber que Ele caminha do nosso lado, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinhos e que Ele está sim, lado a lado conosco em qualquer situação. Voltando aos discípulos, no cenáculo, quando esse fogo do Espírito Santo desce sobre eles saem pregar, eles saem pelo mundo. E aí, eles saem do conforto da casa deles para as cidades desconhecidas, eles saem do conforto da família deles para ir pregar para pessoas que eles nunca viram, línguas diferentes. Eles deixam o conforto do lar deles
por estradas acidentadas, pedregosas, enlameadas. Eles deixam o conforto da mesa deles para comer aquilo que lhe oferecem. É difícil a gente sair do nosso conforto, é difícil da gente sair daquilo que está tranquilo, cômodo para nós, né? Então, o que a gente gostaria de passar um pouco para vocês é isso, que nem sempre é fácil, né? Até a Rô tinha separado um pedacinho, né, Rô, de um outro trecho bíblico que a gente estava separando aqui, que a gente estava vendo. Quer ver? Quer falar? Não, pode continuar. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre lá, né, a vocação de Paulo, lá sobre a conversão de Paulo. Também que é uma passagem muito bonita, onde Paulo, que era aquele perseguidor ferrenho dos discípulos, né, dos seguidores de Cristo, ele indo para Damasco, ele ouve uma voz. E essa voz diz: Saulo, por que me persegues? E Saulo fica desesperado, né? Quem está falando? Quem é você? E ele fala, né? Jesus, aquele que você está perseguindo. Paulo fica cego, é levado para Damasco. Lá Jesus já conversa com outro homem, né, que também era seguidor dele, Ananias, e ele diz para ele: vai lá e cura aquele homem. Aí, poxa Senhor, mas ele é um perseguidor, ele, né, nos faz tanto mal. Não, ele é meu instrumento. Este homem é o meu instrumento. Ele vai ser o meu instrumento, ele vai espalhar a minha palavra. Então, gente, todos nós somos instrumentos de Deus. Todos nós temos os nossos dons, as nossas limitações também, mas Deus não enxerga essa limitação. Ele nos capacita, Ele nos dá coragem, Ele nos dá força, porque a gente, quando a gente olha para o lado e vê Ele do nosso lado, a gente se anima, a gente se fortalece, a gente se refrigera. Como disse, a nossa caminhada de catequista, ela não é nada fácil. A gente luta aí, né, a gente, com tanta coisa. É internet, é um jogo, é um programa na TV, é um artista preferido, é tanta coisa, principalmente a gente falando de crianças e jovens e adolescentes. A gente tem que lutar, digamos assim, com tanta coisa que está aí oferecendo, e às vezes muito mais atrativas, né, do que a gente. Papa Francisco nos diz para a gente pregar e anunciar com criatividade. Então, hoje, nós estamos usando um pouco dessa criatividade, né? Estamos aqui falando com vocês através da tecnologia, né? A gente apanha um pouco da tecnologia, mas estamos aqui firmes e fortes, para poder passar para vocês um pouquinho disso, né? E para a gente não deixar esse ânimo acabar. Eu acho que um pouquinho do que a Mari falou, que é usar as ferramentas ao nosso favor, a gente, assim como a gente falou com a Mari anteriormente, a gente tem as nossas limitações. Timidez, vergonha de aparecer, isso é muito meu, né? Então, eu tô sentindo uma dificuldade ainda em fazer, mas a gente sabe que é para um bem maior. Então, a gente tem que buscar essas facilidades que o mundo nos oferece, que são as tecnologias, a área digital, que a gente não tem muito conhecimento, mas que a gente precisa aprender também. A gente sabe que não é fácil, mas se essa é a maneira que a gente consegue transmitir hoje a palavra de Deus, vai ser dessa maneira que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que juntos, assim, eu, a Marilene e o Claumir hoje, trabalhando nesse encontro, superando um pouco do nervosismo e da ansiedade que a gente tinha e estava em preparar esse encontro, a gente sabe que com a mão de Deus, tudo vai dar certo, que o nosso encontro vai chegar até vocês e a gente vai conseguir passar um pouco do que a gente quer para vocês, a mensagem que a gente quer transmitir sobre esse sentimento de estar acuado, perdido, porque a gente sabe que um pouco todo mundo está sentindo isso, de estar se achar sozinho, achar que está perdido pelo fato de a gente não poder estar junto na casa do Pai, mas isso não significa que Ele não está com a gente. Então, o que a gente não pode esquecer é que Ele mora dentro do nosso coração. Então, se Ele está aqui dentro, a gente tem que colocar Ele para fora, para todas as pessoas poderem perceber essa presença também. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue enxergar tanta coisa boa que Deus faz pela gente e a gente passa batido, a gente acaba
esquecendo de agradecer, esquecendo de ver todas essas belezas. Então a gente está aqui hoje para reforçar mais um pouquinho o quão maravilhoso é esse nosso Deus. Com certeza. Para a gente ver, né, como Deus ele age, como que Deus trabalha na gente, né, como ele vai conduzindo as coisas e de uma forma que a gente vai ficando mais tranquila, né? Antes de começar a gente estava apavorado, estava com medo, não sabia o que fazer. Mas assim, ele vai direcionando as coisas de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão impressionante, que assim, é porque a gente ainda não, né? A gente ainda não sabe de tudo que a gente recebe dele, a gente ainda não consegue entender, né? Nossa cabeça ainda não entende esse mistério. A gente luta muito para isso, a gente gostaria muito de entender completamente os mistérios de Deus, mas a gente ainda é pequeno demais para isso, né? Então, gente, o que a gente gostaria muito de passar para vocês, gostaríamos muito de estarmos todos juntos, todos reunidos, como a gente sempre fez, conversando, trocando ideia, se fortalecendo, a força de um refrigerando a minha força ajudando o outro, mas pela situação a gente não consegue. Mas isso não nos impede de dobrarmos o nosso joelho e orarmos a Deus. Hoje estamos aqui, Rosiele, Claumir e eu, dentro da igreja, e queremos levar para vocês a paz que aqui dentro tem, sabe? Esse lugar aqui, esse lugar sagrado, a paz que ele transmite. Sabe, você entra aqui, aquilo te acalenta o coração, te dá uma energia tão boa, te traz uma paz, uma energia, uma força que vem de Deus. E hoje, nesse tempo, no tempo que a gente vive hoje, a gente precisa ser perseverante. E o que é ser perseverante? É a gente se manter firme, se manter forte na palavra de Deus, é a gente se manter do lado dele, para que ele se mantenha do nosso também, permitir que ele se mantenha do nosso lado, permitir que ele faça parte da nossa vida. Não é fácil, nem sempre é fácil, mas isso é ser perseverante na fé, é a gente se manter firme e forte, mesmo com todas as adversidades, mesmo com todos os percalços do mundo, a gente se manter forte na nossa fé, firme e forte na nossa fé. Para nós podermos transmitir isso para os nossos catequizandos, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque senão a gente não consegue, né? Como a gente estava falando agora há pouco, a gente vai ter muito percalço, muita dificuldade, principalmente na volta, gente. Não vai ser nada fácil, né? Mas a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, para que a gente possa trabalhar isso com eles. A Rô também tinha separado um pedacinho muito interessante, que também é daquela passagem de Paulo que a gente estava falando agora há pouco. Instrumento, né, que Paulo seria o instrumento escolhido, né? Ele levará o meu nome diante de todas as nações. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer em meu nome. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? De um modo geral, o mundo inteiro está vivendo um tempo muito difícil. E são provações. São padecer, né? São o nosso padecer, são coisas que nós temos que passar para fortalecermos e fortalecer a nossa fé, nossa confiança, nossa esperança em Deus. Então, o que a gente gostaria muito de passar para vocês é que vocês se encham de Deus, se encham do fogo do Espírito Santo, orem em casa, clamem a Deus, peçam proteção, peçam a presença deles dentro da sua casa, na tua igreja doméstica. Nós estamos aqui hoje no templo de Deus, na igreja de Deus, mas nós temos a nossa igreja dentro da nossa casa. A nossa família é a nossa igreja. O templo de Deus é aqui, ó, dentro de cada coração, né? Do meu, da Rô, do Claumir, do seu. Então, Deus habita dentro da gente. Basta que a gente permita isso. Basta que a gente faça do nosso coração a sua morada. Então, gente, vamos, refrigerar nossa alma nesse fogo do Espírito Santo. Vamos pedir para que Ele desça sobre nós, para que Ele transforme nossa vida, para que Ele mude a nossa vida, para que Ele mude a nossa realidade, para que nem a Rô falou, para que a gente enxergue os milagres que Deus tem nos dado todos os dias, né? Os pequenos e os grandes milagres que a gente tem dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho.
Você olhar para um filho, olhar para um irmão, olhar para um pai, para uma mãe, entendeu? Você enxergar Deus dentro daquela pessoa, né? O próprio Cristo no olhar do outro. E para a gente transformar um pouco esse mundo, né, gente? Tá tão difícil, né? E como tá complicado. Então, assim, sobre a passagem, geralmente a gente tem essa troca, né, gente? Então a gente gostaria muito, gente, de ver com vocês, assim, de pedir para que vocês se façam alguns questionamentos, se façam algumas perguntas, sabe? Para que a gente possa encontrar esse Cristo dentro da gente e no próximo. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? O que nós estamos fazendo com os dons que Deus nos deu, né? Tem a passagem, ninguém acende uma vela, uma lamparina e coloca ela debaixo da cama. A gente coloca onde? Num lugar onde todo mundo veja. Vamos ser sal da terra, luz do mundo, né? Vamos levar a palavra de Deus aonde a gente for, entendeu? A gente pregar com a nossa vida, vivenciar a palavra de Deus, vivenciar todo esse amor que a gente tem, né? Quanto tempo que eu dedico para Deus dentro da minha vida, na minha casa, no meu lar, com a minha família? Como que Ele está fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia? Aliás, eu tenho permitido que Ele faça parte do meu dia, né? Então, se eu não permito que Deus adentre na minha casa, como que eu quero que Ele adentre no meu coração? E como que eu quero que Ele saia através das minhas palavras? Como que eu quero que Ele saia através dos meus olhos, das minhas atitudes? Então, para a gente se policiar, para a gente trazer Jesus Cristo bem pertinho da gente, para que a gente ande de mão dada com Ele, para que a gente ande com Ele, sabe, de braço dado mesmo, para que Ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa família, né? São alguns dos questionamentos que a gente gostaria de fazer, que eu me faço todos os dias, e que eu acho que nós, como catequistas, a gente tem uma missão muito grande. Uma missão de muita responsabilidade, né? Você transmitir a palavra de Deus para uma criança, para um jovem, é algo de muita responsabilidade, porque você não está falando de você está falando de algo maior, né? Como que eu quero passar esse Jesus Cristo? Como que eu quero passar esse Cristo para alguém? Como que eu vou apresentar alguém que eu não conheço, alguém de quem eu não tenho intimidade? Né? Como que eu vou falar de alguém se essa pessoa não faz parte do meu dia a dia, da minha vida? Então, façamos esse exercício diário de conversar com Deus, de trazer Ele pertinho da gente, de fazer Ele participar do nosso dia, de contar as coisas para Ele, de chorar no colo dele, né, quando a gente precisa. Não desabafar em Face, não desabafar com o vizinho, com um colega de trabalho, mas conversar com quem realmente pode resolver os nossos problemas, com quem realmente pode transformar a nossa vida, né? Vamos ouvir a voz de Deus. Quantas vezes Ele está falando ao nosso ouvido e a gente não ouve? Gritando muitas vezes e a gente... Acorda, olha para frente, eu tô aqui, sabe? Então é difícil, né? A gente sabe que a gente é muito falho, que a gente é humano, que a gente ainda é muito pequenininho, né? Mas a gente precisa se silenciar um pouquinho e ouvir o som da voz de Deus. A gente precisa deixar nosso coração tranquilo, quietinho, para ouvir Deus falar através das coisas do mundo aí, da natureza, dos filhos, das pessoas que estão próximas de você. Deus fala com a gente através das pessoas, de uma nuvem que passa, de um sol que está brilhando forte, de um passarinho que está cantando. Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco através da vida. Então agora, a gente gostaria muito de trazer um momento de acalento, um momento de refrigério, um momento de amor, um momento de intimidade, né, Rô?
Então agora eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Vamos lá, estou esperando, hein? Fecha os olhos. Fecha os olhos. E vamos pedir para que o Espírito Santo nos ajude, para que desça aqui, ó, sobre nós, sobre a nossa cabeça, línguas de fogo que transformem a nossa vida. Sinta o vento impetuoso preencher o teu quarto, a tua sala, teu coração. Então agora, de olhos fechados, hein? Vamos ir ao monte, conversar com Deus. Vamos conversar com Deus um pouquinho. Vamos transformar o nosso coração na morada do Senhor. Vamos ouvir a voz dEle. Vamos ouvir o nosso coração. Deus está falando através de nós. Hoje estamos aqui, ó, nesse monte. Neste monte. Aqui, ó. Ouça a voz de Deus, entrega a tua vida, entrega a tua alma, teu coração, tua família, entrega seus encontros de catequese, entrega seus catequizandos, entrega os temas de catequese que você vai dar a partir de agora e pede para que Deus venha até o teu monte, até a tua casa, até o teu lar, o teu quarto e transforme o teu viver. Transforme tudo aquilo que você sente, tudo aquilo que você está vivenciando até agora. Olha, é isso que você está pedindo para Deus. Me enxerga, Pai. Me enxerga como nem eu mesmo me enxergo. Transforma o meu olhar para que eu veja através dos teus olhos. Quero ouvir a tua voz. Quero te sentir bem pertinho de mim. Quero conversar com o Senhor, Pai, mas eu quero também escutar a tua voz. Me ama. Transforma o meu viver, transforma a minha vida, quer que eu transforme o mundo à minha volta. Quero te ouvir, Pai, mas nem sempre eu consigo, nem sempre eu sei como te ouvir. Quero te encontrar.
nossa caminhada como catequista nem sempre é fácil. Às vezes é quase impossível você se preparar para um encontro tendo todas as dificuldades da nossa vida. Quantas vezes você, catequista, saiu da sua casa chorando, deixando um filho doente, ou uma discussão em casa, ou até mesmo sem ter o que pôr numa panela? Quantas vezes? Mas isso não impediu que você viesse até o centro catequético, pedisse para que Deus te iluminasse para saber o que falar, apesar do coração doendo, apesar de todos os problemas, às vezes uma dor de cabeça, uma pessoa que você ama, que está doente, você não sabe o que fazer, mas você veio. E você recebe aquela tua criança cheia de amor, que te abraça e te dá um sorriso, e isso transforma a tua vida, e isso transforma o teu dia, e isso te refrigera. É Deus falando através daquela criança com você. Você, catequista, tem uma missão muito importante, e você é muito importante para o plano de Deus. Pode ter certeza. Eu sei que no nosso corpo de catequistas temos catequistas de todos os jeitos, com problemas, com dores no corpo ou na alma, com preocupações, com ansiedades, com traumas. Mas eu também sei que Deus está trabalhando no coração de cada um de vocês, de cada um de nós. Deus trabalha minuciosamente no nosso coração. Ele nos acalenta, Ele nos acarinha, Ele nos protege, mesmo quando nós não sabemos que Ele está do nosso lado, mesmo quando nós não o enxergamos, mesmo quando nós não o vemos, Ele está do nosso lado. Jesus nos prometeu, lembra? Não tenham medo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. E Ele tem cumprido essa promessa dia após dia. Ele tem estado conosco e vai estar conosco até o fim dos dias. Vamos pedir para que Deus abençoe nossa vida e acalme a nossa tempestade, para que ela acalme nossos medos, os nossos anseios, para que Ele vá trabalhando no nosso coração. Vamos absorvendo todo esse amor de Deus por nós. Respira fundo, catequista, que o mundo é teu. Respira fundo, porque você tem um monte de criança para mostrar e apresentar esse Jesus Cristo maravilhoso. Respira fundo, porque ainda estamos vivendo em tempos difíceis, mas esse tempo vai passar. E depois da tempestade vem a bonança e vem a calmaria. Quando Jesus está andando sobre as águas e Pedro enxerga ele, Pedro pede para ele: deixa eu ir até o Senhor. E Jesus diz para ele: venha. Pedro tira o pé do barco, põe o pé na água e começa a caminhar, mas fraqueja. Porque nós fraquejamos, nós somos humanos. Quantas vezes, quando ventos contrários batem em nós, a gente fraqueja. Por vezes a gente pensa em desistir, por vezes a gente pensa em desanimar, largar tudo. Caímos na água, mas a mão de Jesus nos pega e nos tira para fora. E ainda dá um pito na gente e diz: que pouca fé.
Vamos pedir para que Deus acalme nossa tempestade, para que esse tempo de pandemia se acabe, para que nós possamos retornar para os nossos encontros, para que nós possamos estar do lado das nossas crianças. Então, de olhos fechados agora, com a mão no coração, vamos pedir para que o Senhor nos acalme, serene. Nossa vida está tumultuada, está agitada. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde a ansiedade toma conta da nossa vida, onde crianças e adolescentes estão presos dentro de casa, o que traz muita depressão, muito medo, muita angústia, muita ansiedade. Pessoas perdendo seus empregos, o sustento da sua família. Pessoas doentes do corpo e da alma. Então agora, de olhos fechados, com a mão no coração, sentindo Jesus falar dentro de você, vamos pedir para que Ele acalme a nossa tempestade. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Acalma minha tempestade, acalma o meu coração, devolve a paz que vem de ti, Senhor. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. No som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. Aumenta minha fé em ti, não me deixa fraquejar jamais. Ao som da tua voz, tudo vai calar, só preciso esperar. Não tenha medo. Acalma minha tempestade, Senhor, para que eu não tenha medo, para que eu consiga espalhar a tua palavra onde eu for, para que eu consiga, Senhor, ser o teu instrumento, ser aquilo que o Senhor quer de mim, para que eu consiga, Pai, transmitir a tua palavra para cada pessoa com quem eu cruzar o meu caminho, para que eu consiga ser a catequista que o Senhor planejou para mim, que eu consiga ser a mãe, a irmã, o pai, o marido, para que eu consiga ser a pessoa, o cristão que você desejou para mim, que você planejou para mim, que eu consiga realizar todos os sonhos que o Senhor um dia sonhou para mim. Só preciso esperar. Espere em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Senhor meu.
espero que agora vocês estejam um pouquinho mais animados no Espírito Santo, que vocês estejam um pouquinho mais inspirados, que a gente tenha conseguido passar um pouquinho desse amor para vocês. Esperamos de verdade que cada um em seu lar consiga ser morada de Deus, transmitir o Senhor. Entregue seu problema, seu medo, sua ansiedade, seu desespero. Entregue tudo a Deus. Entregue tudo a Ele. Peça para que o Espírito Santo, com o seu vento impetuoso, com suas línguas de fogo, venha até você e transforme a tua vida. Transforme teu coração, transforme teu agir, o teu pensar, o teu falar. Espírito Santo vem, Santo vem e usa-me, vem inundar meu ser, criar em meu viver, sela em mim, eu sem fim. E manda fogo em você, em mim e em todos nós. Fogo, vem ressuscitar, me inflamar, manda fogo, vem ressuscitar. De amor. Então agora cada um que já entregou tudo a Deus, já entregou tudo ao Espírito Santo, a gente vai Então, gente, sei que não é o ideal, não é o que a gente gostaria, né? A gente gostaria de estar todo mundo reunido aqui, de joelho diante do Santíssimo, orando, louvando, agradecendo, pedindo, clamando, mas infelizmente nós não podemos, né? Então, a gente vai encerrar o nosso encontro hoje, agradecendo por você ter estado conosco, agradecer a Deus por esse momento, pedir para que realmente essas coisas, tudo que a gente está fazendo, para que a gente consiga, né, atingir um pouquinho o nosso objetivo, que é trazer um pouquinho de acalento para você, um pouquinho de tudo aquilo que a gente está sentindo aqui hoje. Dizer que nós estamos juntos, sim, mesmo que distantes, mas a gente está junto, a gente é uma grande família, a gente se ama, a gente se protege. Dizer que gostaria de ter vocês aqui para dar um abraço em cada um e agradecer por tudo que vocês têm feito pela catequese. Dizer que sem você, catequista, nenhuma igreja continua de pé, porque o teu trabalho é fundamental. Não só os catequistas da nossa comunidade, mas todos os catequistas do mundo inteiro, bem como todas as pessoas que trabalham com evangelização, seja na Igreja Católica, seja em qualquer outra. Quando você
dar um pouquinho de si para evangelizar, para trabalhar Deus na vida das pessoas, você tem um papel fundamental no reino de Deus. Você tem um papel fundamental, muito importante. Você é muito especial, muito precioso para Deus. Então, assim, da nossa parte, quer falar alguma coisa? Eu falo demais. Da nossa parte, assim, só realmente agradecer a Deus por ter cada um de vocês na nossa vida. Agradecer e louvar a vida de cada um de vocês. Agradecer por todas as vezes que vocês, apesar de tudo, estiveram preparando e dando seus encontros, né? E agora, diante dessa pandemia, vocês ainda assim continuam trabalhando e dando seus encontros, da maneira que é possível, seja pelas redes sociais, seja por um WhatsApp, seja do telefone, enfim. Isso mostra o valor que você tem, né? Apesar de tudo, todas essas adversidades, a gente não desiste, né? Você não desiste. E isso é muito importante. Com certeza, o céu se alegra muito com o teu trabalho desenvolvido aqui embaixo. Tá bom? Obrigado, catequista. Feito? Agora a gente vai encerrar nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha trazido um pouquinho de acalento, um pouquinho de refrigério para o coraçãozinho de vocês. Vamos encerrar agora cantando uma musiquinha. Vamos pedir para que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, nos guie, nos conduza, para que Ele esteja junto conosco todos os dias. Mostrando, né? Vamos mostrar para os nossos catequizandos que a gente tem sim um Deus poderoso, maravilhoso, que não nos abandona. Que apesar de sermos falhos, que apesar de sermos fracos, de sermos pequenos, Ele nos carrega no colo. Então vamos olhar direto nos olhos de Deus e dizer muito obrigada pela missão que me concedeu de ser catequista. Obrigada por me capacitar, por me conduzir todas as vezes que eu estava preparando o encontro. Então vamos cantar uma musiquinha agora. O Cláudio vai cantar, né? Eu sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer que o Senhor viu no meu pobre e fraco coração. Mas confesso, sou grato, não desisti de mim. Pode o mundo ir, mas o teu colo vai ficar. Não vou desistir, quero tua presença. Hoje meu alvo é te sentir. Eu só vou parar quando no teu abraço, Senhor, me embalar. Não há outro lugar que eu anseio estar que teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseio estar que teu colo, colo, colo. Não há outro lugar que eu anseio em estar que em teu colo. Obrigada a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.